Olá, eu sou Sheine Manfro, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois, e a mensagem do dia 11 de janeiro. Não menospreze a dor do outro. Não é porque o outro não sofreu como você, ou não passou pelo que você passou, ou porque você considera a situação alheia muito pequena, que você deve menosprezar suas dores. Sabe aquela história de que Deus nos dá a cruz que podemos carregar? Justamente. Cada um responde de uma forma diferente, tem um entendimento diferente, uma história diferente, crenças e sabedorias diferentes. A vida é um mosaico de experiências únicas e individuais. O que para você pode parecer uma pequena pedra no caminho, pode ser uma montanha intransponível para outra pessoa. Não importa quem sejam, seus filhos, irmãos, amigos ou qualquer outra pessoa, a dor é pessoal e subjetiva. Quando alguém ao seu redor está sofrendo, lembre-se de que a intensidade do sofrimento não deve ser medida pelos seus próprios padrões. Cada pessoa tem seus próprios limites, suas próprias batalhas internas e externas. Às vezes, o que parece insignificante para você pode ser extremamente significativo e desafiador para o outro. Ouça com o coração aberto e sem julgamentos. Entenda que a experiência de cada um é válida e digna de respeito. Ofereça apoio ao invés de comparação e julgamento. Mostre que você está presente, que se importa e que está ali para oferecer uma mão amiga, um ombro para chorar ou simplesmente uma presença confortante. Ao entender e aceitar as diferentes maneiras pelas quais as pessoas lidam com seus desafios, você não só se torna um pilar de apoio para aqueles ao seu redor, mas também cresce em sabedoria e amor. Sua própria jornada se enriquece quando você abre espaço para a dor e a alegria dos outros. Lembre-se, a dor não é uma competição, não existe mais ou menos quando se trata do que o coração sente. O que importa é o amor e a compreensão que oferecemos uns aos outros. Então, da próxima vez que alguém compartilhar sua dor com você, tente ver o mundo pelos olhos dessa pessoa. Acolha a dor do outro com a mesma compaixão que você deseja receber. Isso te torna mais humana. Essa é a mensagem do dia 11 de janeiro. Não existe mais ou menos quando se trata do que o coração sente. Quando eu comecei a ler aqui essa mensagem, e a gente vai esquecendo, né, o que escreveu. Eu sei, eu vou saber todas as mensagens que estão aqui, mas a gente vai esquecendo, né, o que escreve. E esses momentos que eu paro aqui para gravar e ler, não deixa de ser um momento para eu voltar e ler sobre isso, e pensar sobre isso, e refletir, e aprender mais uma vez. Quando eu pensei aqui no início sobre não menosprezar a dor do outro, eu lembrei muito de algumas situações da minha infância e adolescência. E eu já falei isso em outros momentos, mas aqui vai ser a primeira vez, né, sobre ter dificuldade de ter amigas ricas. Hoje eu tô cheia de amiga rica, graças a Deus, Inxalá. Mas era uma crença, era eu julgava, porque na minha cabeça, essas pessoas não tinham problemas. Essas mulheres, elas não sabiam o que era sofrimento, elas tinham as coisas fáceis, e então eu menosprezava a dor delas, né, os desafios delas, os problemas delas, enfim, quando chegavam até mim de alguma forma. E com o passar do tempo, graças a Deus, né, essa crença foi quebrada. Hoje eu tô cheia de amiga rica e não tenho nenhum preconceito, nenhum julgamento com elas, inclusive amo. Mas é engraçado como as coisas elas mudam, como a gente começa a ver de uma outra forma quando a gente muda a nossa mentalidade, né. E quebrar essas crenças, esses padrões de repetição não é uma tarefa fácil, porque exige que a gente olhe para nós mesmas, olhe para as nossas dores, olhe para os traumas que a gente viveu, para as coisas não tão boas que passaram pela nossa vida. Mas, voltando aqui nesse ponto de menosprezar a dor do outro, é comum que a gente faça isso. E até aqui no fim eu escrevi, né, sobre
ter diferentes tipos de dores, de sofrimentos e não existe mais ou menos, não é uma competição. Por mais que muitas pessoas sejam assim. Você fala que você tá com uma dor de cabeça, a pessoa vem com uma dor na alma, né, no corpo inteiro. Você fala que você tem um problema X, a pessoa tem um problema X, Y, Z. Então, tem esse tipo de pessoas e, pelo amor de Deus, cuide se você faz isso. É óbvio que não é por mal, né? As pessoas não fazem isso por mal, mas cuide para você não ser essa pessoa que fica ali naquela competição de quem sofre mais, né? E, e eu acredito muito que esse ponto de olhar, né, exatamente como eu escrevi aqui, de tentar, pelo menos, tentar ver o mundo pelos olhos da outra pessoa, seja uma forma de nós exercitarmos a nossa humildade e a nossa humanidade. Por quê? Porque talvez chegue até você uma pessoa mais jovem, com, óbvio, menos vivências, experiências, que está passando por algo que você já passou, ou enfim, e você quer que aquela pessoa entenda que aquilo tá errado, que aquele caminho não tá certo, que ela tem que fazer diferente, e aquela pessoa não consegue entender isso, né. E meu marido sempre repete de não medir, né, o meu relo não meça o seu relógio com o relógio do outro. Então, não é tempo da pessoa ver aquilo, não tem como, né, como fala uma amiga minha, não tem como mostrar o pôr do sol para o cego. Primeiro a gente precisa curar a cegueira, para que ele possa apreciar e ver o pôr do sol. Então, quando a gente tem essas atitudes e presta mais atenção aos nossos comportamentos, a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê as outras pessoas, e não que a gente não vá julgar, não que a gente não vá, julgar não de apontar, porque cada vez que a gente escuta algo, nós estamos julgando, né, na nossa cabeça se isso faz sentido, se não faz, com base nas nossas experiências, nas nossas vivências, eh só que tem coisas que as pessoas precisam viver no tempo delas, e não é o mesmo tempo que o nosso. E eu nunca esqueço também que teve uma amiga que chegou esses tempos, me mandou um áudio gigantesco, dizendo: "Ai amiga, eu queria muito ter te ouvido há 3, 4, 5 anos atrás", sei lá quanto tempo faz. "Quando você falou sobre tal coisa e eu ainda era tão nova, e poxa, eu queria tanto ter escutado isso que você falou para eu poder acelerar alguns processos na minha vida". E aí que tá, não era o momento de ela acelerar aqueles processos na vida dela. Ela precisava viver certas coisas. E eu vejo que tudo que a gente viveu até aqui nos fez ser quem somos. E ainda temos muitas coisas para viver. Só que a gente precisa aprender a ter um certo jogo de cintura, uma certa malemolência. Para mim, isso não é fácil, porque tem muitas coisas que eu vejo e há muito tempo e que às vezes alguma amiga chega para me pedir uma opinião e eu sou tão transparente que eu chego a ser fria para falar sobre isso. E não é essa a ideia. É porque para mim aquilo já é tão óbvio, tá tudo tão claro, é tão, meu Deus, que eu quero que ela veja daquela forma. E eu acabo me tornando fria nesse sentido, né. E essa não é a ideia. A gente precisa ter uma certa malemolência. Então, não são todas as pessoas que vão ouvir da forma como você gostaria. E eu acho que a gente também consegue separar bem, né. Até hoje eu estava falando com uma amiga sobre isso, e eu e essa amiga a gente tem uma transparência, uma sinceridade, uma lealdade, algo muito forte entre nós. E eu até perguntei pra ela: "Amiga, você me falaria você me falaria tal coisa?" Ela falaria, falaria sim. Mas são pessoas diferentes, né. E tem outras amigas que eu não consigo falar realmente. E tem outras que eu falo às vezes e falo demais, e acaba
parecer que eu estou menosprezando, mas não, não é. É justamente por ser muito prática nesse sentido, de não ficar ensaboando, tipo: "Amiga, veja isso, é assim e ponto". E até a Bíblia traz, né, as mulheres mais velhas devem aconselhar as mulheres mais novas, mais jovens. Então faça esse trabalho, mas faça ele com sabedoria. Eu acho que eu acredito piamente que eu ainda preciso melhorar muito nesse sentido, porque às vezes as ideias são muito claras e acabam parecendo muito grosseiras até, sabe. Mas não é essa a intenção. Se alguma amiga minha estiver ouvindo, não era essa a intenção, né, de menosprezar a dor, de julgar, não. Mas que a gente possa, depois dessa mensagem, olhar com outros olhos, tentar ver a vida pelos olhos da outra pessoa, né, e não significa que porque no meu caso, né, falando na questão do dinheiro, que sempre foi muito difícil pra mim, né, então, eu não queria ser amiga de mulheres ricas, eu sempre me afastava. Por quê? Porque pra mim a vida delas era muito fácil, elas não tinham problemas. Que loucura, né. A gente tem tanta crença, e eu sei exatamente de onde vem essa crença, de quando eh, eu era criança, e eu tive contato com umas meninas muito ricas e enfim, história para outra hora, não é o caso. Mas espero que essa mensagem tenha te feito refletir. Acredito que o que precisava ser dito hoje foi dito também. Então, se essa mensagem ressoou com teu coração, me deixa saber, comenta aqui no YouTube ou no Spotify, ou me manda lá no Instagram @chaimanfro. Um beijo e até amanhã.